Olá, a Bíblia no meu dia a dia está começando já nesse início uma frase de Santo Afonso de Ligório que diz o seguinte: a perfeição consiste em amar Jesus Cristo, nosso Deus, nosso bem, nosso Salvador. E o nosso estudo de hoje está em 1 Coríntios 8, de 1 a 13. Pega aí caderno e caneta, porque está começando a Bíblia no meu dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos encha da sabedoria, do discernimento e especialmente do amor à Palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nosso estudo de hoje está então hoje em 1 Coríntios 8, é o capítulo todo, versículo 1 a 13. As carnes sacrificadas aos ídolos. A respeito das carnes oferecidas aos ídolos, sabemos que todos nós temos o devido conhecimento. E aqui nós podemos grifar esse princípio eterno. O conhecimento incha, o amor é que constrói. E aqui a gente já dá uma pausa para perguntar para o Padre Cláudio o que é que Paulo quer dizer isso, que o conhecimento incha. Olá, Rodrigo, caros irmãos e irmãs. Hoje nós temos mais uma resposta de Paulo a uma das questões que a comunidade lhe havia feito. É sobre a carne sacrificada aos ídolos. O que isso significa dentro da primeira carta aos Coríntios? A gente se pergunta. Lembremos da antiguidade, dos templos pagãos, aonde eram sacrificados muitas carnes, muitos bois, novilhos, etc., aos ídolos. Uma parte era consumida no fogo, dentro do templo. A outra parte era vendida nos mercados. Muitos cristãos que frequentavam o dia a dia, o cotidiano dos mercados, acabavam comprando esse tipo de carne. E os cristãos de Corinto se perguntam: Paulo, pode-se comer carne sacrificada aos ídolos? Muita gente que comia essas carnes escandalizava outros pela sua atitude. E Paulo diz: tudo bem, se pode comer, até porque a carne sacrificada aos ídolos não tem nenhuma influência sobre a vida cristã. Mas aqui que está o princípio paulino, que nós encontramos já no primeiro versículo do capítulo 8. O conhecimento, ele pode inchar, mas só o amor edifica. Ou seja, aplicado a essa nossa realidade, a gente pode dizer assim: tudo bem, tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. O centro da vida cristã, quer interpretar Paulo, não está no conhecimento, não está só na liberdade, não está na consciência livre, mas a vida cristã, ela se pauta sobretudo pelo amor. Se eu sou livre diante de alguma coisa e tomo esta coisa como sendo parte da minha vida, dentro da minha liberdade, mas se isto acaba escandalizando o meu irmão, eu não devo realizar. Até porque o centro da vida cristã se baseia na edificação fraterna, na vida em comunidade e no respeito para com o irmão mais fraco. Obrigado, Padre Cláudio. A gente continua nossa leitura agora, no versículo 2. Se alguém pensa que conhece bem alguma coisa, ainda não sabe como se deve conhecer. Mas se alguém ama a Deus, então é conhecido por Ele. Quanto a comer das carnes oferecidas aos ídolos,
Sabemos que no mundo não existe nenhum ídolo e que não há outro Deus senão o único. E mesmo que houvesse pretensos deuses, quer no céu, quer na terra, e de fato existem muitos deuses e muitos senhores, para nós existe um só Deus. E aqui a gente encontra um princípio eterno. Existe um só Deus, o Pai do qual vêm todos os seres humanos e para o qual nós existimos. Para nós também existe um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual tudo existe e nós igualmente existimos por Ele. Mas nem todos têm o devido conhecimento. Por exemplo, algumas pessoas, acostumadas com o ídolo até o presente, comem da carne dos sacrifícios como de algo oferecido ao ídolo. E assim sua consciência, que é fraca, fica manchada. Uma questão de alimento não nos aproxima de Deus. Se não o comermos, não teremos nada de menos, e se o comermos, não teremos nada a mais. Mas tomai cuidado para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca te enxergar, a ti que tens conhecimento, comendo num templo de ídolo, será que sua consciência não será induzida a comer carne oferecida aos ídolos? Ou então, por causa do teu conhecimento, perece o fraco, o irmão pelo qual Cristo morreu, pecando assim contra os irmãos e ferindo a consciência deles que é fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se um alimento, a carne, por exemplo, é ocasião de queda para meu irmão, nunca mais comerei carne, para não fazer cair meu irmão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura nos leva a refletir qual é a mensagem do Senhor no dia de hoje para nós, qual é a mensagem do Senhor para mim, para você no dia de hoje. É interessante aqui, quando Paulo fala do conhecimento que incha e que o amor é que constrói, para dizer a mensagem do Senhor para mim no dia de hoje. Eu quero construir, eu quero ser sinal de edificação para o meu próximo, para as pessoas com quem eu me relaciono, para a minha comunidade, para você que hoje está acompanhando o programa, e certamente é também a sua expectativa, o seu desejo, ser alguém que edifica, ser alguém que faz bem. E aqui Paulo está nos dando a direção. O amor é que constrói. E aí ele vai falando de regras como comer carne ou não, realizar determinadas ações ou não. E o Senhor, Ele nos lembra sempre, o amor é que constrói. E é bonito ver essa preocupação de Paulo também. O Paulo, tudo que ele vai fazer, ele está almejando a salvação das almas, está visando a salvação das pessoas. E aqui ele se pergunta, mas ele diz, né, para ele comer carne ou não, isso não vai acrescentar em nada na vida dele, isso é uma questão de consciência. Mas aí pensando naquelas pessoas mais fracas na fé, as pessoas que talvez não tenham uma consciência como a dele, ele pensa, será que eu vou escandalizar? E aí nós podemos pensar também nas nossas atitudes ou nas nossas omissões. Será que isso é causa de escândalo para o próximo? Será que isso vai levar o próximo também ao pecado, à murmuração, à reclamação, ou a querer imitar aquele gesto, ou a fazer aquele gesto ou aquela ação sem refletir, mas olha, eu vou fazer porque tal pessoa está fazendo, olha, eu estou cometendo essa ação porque eu vi o padre tal, ou ouvi o tal pregador, o tal cantor fazendo assim, então eu também posso fazer, porque eu vi o missionário daquela comunidade realizando isso, então eu também posso. Que as nossas ações não levem o nosso irmão ao pecado, que as nossas ações ou que os nossos gestos, talvez o nosso silêncio, seja para acrescentar algo bom. Muitas vezes nós queremos falar tudo, mas será que a nossa fala, a nossa voz é para edificação? Os nossos comentários edificam? Ou será que os nossos comentários estão causando escândalo,
e levando irmãozinhos ao pecado, irmãozinhos à perdição. Senhor, obrigado por esta palavra de hoje. É uma palavra de salvação, é uma palavra que está nos levando hoje, não é mesmo, meus irmãos, a um exame de consciência, a uma avaliação das nossas ações ou das nossas omissões. Quantas omissões também são causa de escândalo, que as pessoas olham e falam, mas eu esperava uma ação, eu esperava uma justiça, e esta pessoa está se omitindo, aquela pessoa que para mim é uma referência, ela está sendo omissa. Irmãos, que esta palavra hoje seja uma luz no nosso caminho. A palavra de Deus é lâmpada para o nosso caminho. A palavra de Deus é luz para os nossos pés. E essa palavra, Senhor, que nós queremos que acompanhe a nossa vida, o nosso dia. Só conhecer um conhecimento que incha ou um amor que constrói. Nós queremos, Senhor, ser amor que constrói. Essa é a mensagem do Senhor para mim no dia de hoje. Seja amor que constrói. Que constrói. E de que maneira você e eu podemos colocar isso em prática? Sendo amor que constrói, realizando ações que edificam, realizando comentários que edificam, ou fazendo um silêncio quando necessário, um silêncio que edifica. Vamos nos rever se nossas ações ou silêncios ou omissões estão sendo causa de pecado, causa de escândalo para os nossos irmãozinhos que talvez esperam de nós que nós sejamos um outro Cristo, que nós sejamos sinal da presença de Deus. Continue a sua reflexão aí na sua casa, continue a sua oração, esta leitura que nos leva à oração, que nos leva a uma revisão de vida, que isso seja para nós hoje uma edificação. Obrigado, Senhor, por esta palavra que está sendo hoje edificação para nós, Senhor. A nossa casa está sendo bem edificada, construída sobre a rocha, que é o amor de Cristo. A gente se encontra no próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Até o próximo programa. cançãonovaplay.com. Assine já!